Será que um acordo assinado é mesmo um caminho sem volta? Muita gente acha que sim, mas olha, a lei tem umas saídas de emergência bem interessantes. Vamos dar uma olhada em quais são e, o mais importante, até quando dá para usar essas saídas. Sabe aquela cena? A tinta da caneta mal secou no papel e já bate um arrependimento, uma sensação de que algo não está certo. E aí vem a pergunta: e agora? Tem como voltar atrás? A resposta? Bom, ela está escondida nos detalhes da lei e é mais complexa do que parece. Para a gente desvendar esse mistério, vamos fazer o seguinte: vamos seguir um caminho de detetive jurídico. Primeiro, a gente vai entender a anatomia de um negócio. Depois, vamos investigar as doenças que podem invalidar esse negócio. Em seguida, o ponto crucial, o prazo fatal para agir. E, por fim, a gente fecha com a grande lição por trás de tudo isso. Todo e qualquer negócio jurídico, seja um aluguel simples ou uma fusão de empresas gigantes, tem uma estrutura. E para analisar essa estrutura, o pessoal do direito usa uma ferramenta com um nome curioso, a escada pontiana. Pensa nela como se fosse a planta baixa do acordo, sabe? Essa escada tem 3 degraus que são essenciais. O primeiro degrau é o da existência. A pergunta aqui é: esse acordo sequer chegou a nascer? O segundo degrau é o da validade. Ok, ele nasceu, mas ele é juridicamente saudável? E o terceiro é o da eficácia. Ele funciona no mundo real? O nosso foco hoje está todo nesse degrau do meio, o da validade, porque é ali que a maioria dos problemas aparecem. E é exatamente aí, quando a gente encontra um problema nesse degrau da validade, que um negócio pode ser desfeito. Mas, atenção, aqui tem uma distinção que é fundamental. Essa diferença é crucial, gente. Um negócio nulo é aquele que, para a lei, já nasceu morto. O defeito é tão grave que ele nunca existiu de verdade. Já um negócio anulável é diferente. Ele existe, ele é válido, mas ele carrega um problema, como se fosse uma doença. Ele só vai ser desfeito se a parte que foi prejudicada tomar uma atitude. Vamos ver um exemplo bem prático. Esse contrato de aluguel existe, está tudo ali, os elementos básicos. Só que, como a pessoa que assinou é relativamente incapaz e fez isso sozinha, a lei a protege. Dá a ela a opção de anular o negócio. É a imagem perfeita de um acordo que está doente, mas não está morto. Então, que doenças são essas que fazem um negócio ser anulável? A lei chama de vícios de consentimento. Basicamente, são situações em que a vontade que a pessoa declarou no papel não é a vontade real dela. O primeiro vício é o erro. Aqui, a pessoa cria uma ideia errada sobre a realidade por conta própria. Não tem um vilão na história, sabe? O engano é espontâneo. Imagina só esse colecionador. Ele olha a estátua e, sozinho, chega à conclusão de que é mármore. Se ele soubesse a verdade desde o início, jamais teria fechado o negócio. Esse engano sobre uma característica tão importante torna o negócio anulável. Agora, vamos colocar um vilão nessa história. O dolo é justamente isso, é um erro induzido. A outra parte, de propósito, com malícia, usa de artifícios para levar a pessoa ao engano. A má-fé aqui é o ingrediente principal. Percebe a diferença? Nesse caso, o vendedor sabe o que é essencial para o comprador e, de forma ativa, o engana. O erro não foi espontâneo, ele foi provocado. Isso é dolo. E, claro, também permite a anulação do negócio. Com a coação, a coisa fica mais séria. Aqui não tem engano, tem medo. É uma pressão psicológica, uma ameaça tão forte que a pessoa faz o negócio só para se livrar daquela situação. A vontade dela até existe, mas não é nem um pouco livre. Mas olha, um ponto importante, nem toda pressão é coação, tá? Ameaçar cobrar uma dívida na justiça, por exemplo, é o exercício de um direito. A coação acontece quando essa ameaça é ilegal, é abusiva, quando ela passa dos limites do que é razoável. A lesão já acontece num cenário de vulnerabilidade. Uma das partes, ou por uma necessidade financeira muito grande, ou por total falta de experiência, acaba aceitando o negócio com condições muito desiguais. E a outra parte, claro, se aproveita disso. O estado de perigo é ainda mais dramático. Aqui, a motivação não é só financeira, não. É uma questão de vida ou morte, de salvar a si mesmo ou um familiar de um perigo real. E por causa disso, a pessoa assume uma obrigação com um custo absurdo. Então, para não ter dúvida da diferença, na lesão, o risco é pro bolso, é patrimonial. A pessoa está tentando sair de um aperto financeiro. Já no estado de perigo, o risco é pessoal. A pessoa está tentando salvar uma vida.
É a natureza do risco que separa um do outro. Ok, identificamos um desses vícios no negócio. Mas e aí? A parte prejudicada tem todo o tempo do mundo para agir? A resposta é um gigantesco não. E é aqui que a gente entra no ponto mais crítico de toda essa história: o prazo. Guarda bem esse número, 4 anos. Esse é o prazo que a lei dá para pedir anulação de um negócio jurídico por causa desses problemas todos que a gente acabou de ver. E os detalhes aqui são importantíssimos. Geralmente, esse prazo começa a contar da data em que o negócio foi feito. A única exceção é a coação, que o prazo só começa quando a ameaça termina. E, o mais importante de tudo, este é um prazo decadencial. E o que quer dizer decadencial? Significa que o tempo aqui é implacável. Diferente da prescrição, que só tira a possibilidade de cobrar na justiça, a decadência é fatal. Ela extingue o direito em si. Se os 4 anos passarem, aquele negócio, mesmo com problema, se torna impossível de questionar. O direito de anular simplesmente evapora. Para sempre. Pois bem, chegamos ao final da nossa análise. A gente viu a estrutura, os defeitos e o prazo fatal para agir. Mas qual é a grande lição por trás disso tudo? O ponto central aqui é o equilíbrio. De um lado, a lei quer proteger quem foi enganado, coagido ou estava numa situação vulnerável. Mas, do outro lado, ela precisa garantir que os negócios tenham estabilidade e segurança. Esse prazo de 4 anos é justamente o jeito que o direito encontrou para harmonizar essas duas coisas: a justiça para o indivíduo e a segurança para todo mundo. A reflexão final é essa, então. A lei oferece a ferramenta para anular o negócio, mas ela exige que essa ferramenta seja usada dentro de um prazo. Essa combinação de proteção e prazo mostra como o direito tenta equilibrar a balança entre ser justo e ser estável, uma balança bem delicada onde o tempo, no fim das contas, age como juiz final.